Olá meninas! Hoje eu vim falar para vocês um pouquinho sobre o tema polêmico da semana. Qual seria o intervalo entre um parto e outro, mais adequado? Após a Rihanna ter aparecido grávida novamente, apenas 9 meses após o nascimento do seu último filho, isso gerou uma grande polêmica, sobre qual que seria o período ideal para se esperar entre uma gestação e outra. A OMS recomenda, no geral, que esse intervalo entre um parto e outro seja de pelo menos um ano, para que a paciente consiga se recuperar tanto da parte nutricional, como da recuperação dos próprios órgãos, após uma gestação. Se a paciente teve um parto normal, esse intervalo interpartal ele pode ser diminuído para apenas 6 meses, porque no caso da paciente que teve o parto normal, ela não vai ter uma cicatriz uterina como a paciente que teve uma cesariana. A paciente que teve uma cesariana prévia, o ideal é que ela espere pelo menos 12 meses, entre a última gestação, e a próxima, pois essa paciente ela apresenta uma cicatriz no útero. E essa cicatriz uterina, durante o crescimento do feto, durante a distensão uterina, ela acaba afinando. E se o intervalo entre um parto e outro é muito pequeno, ocorre um risco de ter uma ruptura uterina. A ruptura uterina, ela é um evento obstétrico muito grave, raro, difícil de acontecer, mas quando ele acontece ele é muito, muito grave, Geralmente leva ao óbito do feto e pode levar ao óbito materno por hemorragia também. Vários estudos mostraram que quando as pacientes têm um intervalo entre um parto e outro muito curto, ocorre um aumento do risco de trabalho de parto prematuro também. Durante a gestação, a paciente ela sofre com a queda das reservas nutricionais durante todo o período gestacional. E os estudos mostram que essa paciente ela demora pelo menos um ano para recuperar essa reserva nutricional, e por isso que o ideal seria que ela esperasse pelo menos um ano. Nas pacientes após os 35 anos, esse intervalo interpartal ele pode ser diminuído, porque também a gente tem que pensar na fertilidade dessa paciente, Se ela já está com 39 anos, ela deseja ter mais um filho, e ela teve um filho de parto normal o anterior, a gente pode orientar assim essa paciente após 6 meses o último filho que ela possa atentar uma nova gestação. O que a gente percebe muito no consultório é que gestações com intervalo muito curto entre uma e outra, geralmente são gestações que aconteceram de forma inesperada, ou até mesmo indesejada. Então, a paciente às vezes tem o primeiro filho, não tem o cuidado adequado para evitar uma segunda gestação, e às vezes esse segundo filho vem de forma acidental. Então, para nós, médicos, obstetras, a gente precisa sempre orientar essas pacientes no retorno da consulta puerperal a utilizar algum método contraceptivo para evitar esse tipo de gestação inesperada logo após o nascimento do último filho. Outra orientação muito clara que a gente tem na literatura é que quando uma paciente teve uma cesariana prévia, e ela teve um intervalo entre uma gestação e outra muito curto, ela acaba tendo uma contraindicação a se ter um parto normal caso o segundo nascimento venha a acontecer antes dos 18 meses da última gestação. Então, se a paciente teve uma cesariana e deseja ter um parto normal, aí sim ela deve esperar um pouco mais para engravidar do segundo ou do terceiro filho, para se ter uma nova gestação, porque precisa que se tenha um intervalo de pelo menos 18 meses entre o nascimento do filho anterior de cesariana até ela entrar em trabalho de parto novamente para o nascimento do próximo filho. Então, outra coisa que a gente tem que sempre orientar as pacientes a estar atento é que caso essa paciente tenha tido o último bebê por cesariana e ela tenha desejo em ter o próximo filho de parto normal, essa paciente ela precisa ter um intervalo entre um nascimento e outro de pelo menos 18 meses, Se esse intervalo for menor, vamos supor que a paciente engravidou agora e em menos de 18 meses ela já vai estar tendo o próximo filho, a gente vai ter que indicar provavelmente uma cesariana para ela, porque a gente não indica o parto normal quando o intervalo entre um nascimento e outro, é menor do que 18 meses. Não existe, um consenso sobre o tempo interpartal adequado. Dependendo da literatura que você vai estudar, eles dão tempos diferentes, do intervalo entre um parto e outro. Lembrando sempre que nós, como médicos, a gente tem a função de orientar a paciente sobre os riscos do intervalo interpartal muito curto, mas que a gente precisa sempre respeitar a autonomia da paciente. Então, se você gostou desse vídeo, comenta, deixa suas dúvidas e não esquece de se inscrever no canal.